Graça e paz a todos os meus irmãos e queridos irmãos do Facebook, né? Que Deus abençoe a todos. Aqui fala na Bíblia em Efésios, né? Capítulo 6, versículo 10, fala sobre a armadura de Deus, né? Que hoje em dia, neste mundo tenebroso, esse mundo maligno, né? Nós temos que revestir contra as ciladas do inimigo, né? Aonde ele monta, ele arquiteta o seu reino para destruir em massa, né, o povo de Deus. Quais são os planos do diabo, né? Satanás também tem um poder sobre algumas pessoas, os filhos da desobediência, referidos em Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, são aqueles que não confiaram em Cristo como Senhor e Salvador. Olha só aqui, aqueles que não confiam Senhor como seu Salvador da sua vida e parte para outros fins religiosos, então esses não confiam em seu Salvador Cristo. Veja só aqui, é por isso que eu quero alertar cada um de vocês. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a salvação. Nosso alvo não é um costume religioso, não é tradições de homens, cujos homens estão hoje em templos, né, que são réplicas de judaísmo. Isso não é chamado de igreja, é chamado de templo do judaísmo, porque eles não imitam a Cristo, eles imitam o judaísmo, as leis do antigo pacto. Mas Cristo está fora disto, porque o diabo hoje ele está armando a maior cilada, mostrando para você que aquela casa de pedra é a casa de Deus, é o templo do Espírito Santo, e sendo que nós somos a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, aonde fala em 1 Coríntios capítulo 3, né, versículo 16, nós somos a morada e o templo do Espírito Santo. E o diabo ele não quer isso para você, ele quer que você enxergue de outra forma, ele quer que você tenha outra visão, ele quer que você tenha visão do próprio, né, coração dele, né, do próprio inimigo. Por isso Deus nos manda para que nós revestimos com toda a armadura dele mesmo, né, do Espírito Santo, da fé, que, revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra o cilado do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quais são essas potestades principados? São aqueles que são dominados pelo diabo, aqueles cujos homens têm poder e influência neste mundo, que têm um seu reino muito poderoso, que tem influência sobre qualquer uma pessoa. Então são esses que a Bíblia fala, são referentes aos homens poderosos no campo evangélico. Aqui não está falando no meio político, mas está falando no meio religioso, que tem grande influência e ganha multidões, influencia multidões para que eles venham, né, reinar junto com eles. Então é isso que o diabo ofereceu para Jesus num pináculo, né? Ele subiu num pináculo, num lugar mais alto, e ofereceu para Jesus todo o reino da terra, todo o poder sobre a terra, todo o reinado, né, sobre a terra, o reinado sobre o povo. Mas Jesus ali negou ele, né, que ele obedeceria somente o Pai. Então tudo o que o diabo quer é fazer o seu coração fique enganado, você pensando que um prédio, uma casa, ali é a casa de Deus, é aonde você busca Ele. É isso que o diabo quer para o seu coração. Ele não quer que você saiba que você é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. É isso que o diabo, os principados, a potestade, né, que estão hoje influenciando multidões, levando multidões ao caminho da perdição, que é a porta larga, né, que diz as Escrituras. Porque as religiões, as igrejas, os meios evangélicos hoje, os templos religiosos, que a Bíblia se refere à porta larga, onde muitos darão certo com ela,
e poucos entrarão pela porta estreita, que é Jesus, conforme Jesus disse, eu sou a porta, né, e o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, o próprio Jesus disse. Mas o povo prefere a porta das igrejas, a porta da religião, a porta do templo fulano, a porta do templo A, a porta do templo B. Então o povo hoje está sendo enganado pelos principados, pelos homens poderosos que estão chamados de líderes religiosos hoje em dia, nos tempos atuais. Então esses homens têm uma influência muito grande. Veja só nessa mídia, no meio da mídia, por exemplo, na televisão, você vê os homens que têm poderes, são principados, são potestades ali, né, que têm o seu reino, que tem grande influência sobre o meio, até meio político. Né? Essas pessoas ganham nomes, famas, porque são pessoas ricas, poderosas. Então essas pessoas gostam de pessoas assim, pessoas que têm poder. Então, essas pessoas estão lá para buscar bênçãos de homens. Pensam que aqueles homens têm algo para lhe oferecer, sendo que aqueles homens são usados pelo inimigo, usados pelo diabo, são principados, são poderosos que querem destruir a sua vida, né, a sua vida espiritual. Então esses homens, esses poderes são usados, eles são usados pelo inimigo, pelo diabo, para levar você, meus irmãos, ao caminho da perdição, ao caminho do inferno. Preste atenção, ó, veja só aqui, ó, o significado de potestade e principado. Qualidade ou condição de que manda, de quem exerce domínio sobre o algo, potência, força, poder. São significado, né, substantivo de potestade. Então são os homens, esses homens têm grande influência e poder. Esses são usados pelo inimigo, povo, abre os olhos. Eles querem destruir sua vida, eles querem fazer para eles um reino para eles, para que eles apoderam daquelas pessoas, daqueles membros. E vocês estão caminhando para o caminho da perdição, para o caminho que não tem volta mais. Então arrependa quanto se pode. A palavra está mais perto de ti quanto você possa imaginar. Ela está aqui nas tuas mãos. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que está aqui, ó. Essa aqui, ó, ela te tira do engano, ela te liberta, ela te purifica, ela te regenera. Sai fora desses lugares terríveis, onde que leva multidões de pessoas à depressão no tempo religioso. Então fica aí essa mensagem para você, fica essa mensagem a todos os irmãos, e que vocês abram os olhos com este mundo que jaz no maligno, que quer levar você ao caminho da perdição, um caminho que pode levar você ao inferno, à punição eterna. Amém? Um abraço a todos os irmãos, fica na paz do Senhor, nosso Salvador Messias.